Assim está escrito em Atos, capítulo 10, versículo 44 ao 48. Estou utilizando o texto da NVI. Atos 10, 44 em diante. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Veja que passagem isso aqui. Veja que escrito arcaico. Veja que escrito antigo. Antigo. Muito longe da realidade. Não vou nem dizer hoje, tá? Muito longe da realidade do que aconteceu naquela geração. Porque isso aqui já se fazem quase 2000 anos. Então, comparando esse escrito com a nossa época desse ano 2023, isso aqui nem existe mais. Mas olha que escrito antigo em vista do que aconteceu em Jerusalém no ano 70 DC. Pedro, ele era judaizante, ele era um seguidor ferrenho das leis mosaicas. Ele era um legalista. Pedro era legalista. Aí veio Jesus mostrando, quando lá em Mateus 5, Jesus falava, falou do divórcio, eu porém digo isso. Sobre esse assunto, eu porém digo isso. Quer dizer, Jesus veio para cumprir as leis, porém não as obedeceu. Porque ele falou, ele resumiu toda a lei, todos os mandamentos, em apenas 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo. Esse é o cumprimento de toda a lei. Jesus disse aos judeus. Mas não. Você vê aqui, a lei da purificação. O batismo de João Batista. Atos, capítulo 10, é depois da cruz. Essa passagem aqui, esse contexto, esse acontecido, é depois do juízo, depois do sacrifício da cruz. Quando Paulo, pela revelação do Espírito da Graça, disse lá em Romanos 6,3, que o batismo foi na morte de cruz, foi no sacrifício da cruz. O sangue que verteu foi que lavou, purificou a todos. Mas Pedro, por ser um legalista, Pedro, por ser... A religião é Pedro. Pedro, por ser a inspiração da religião, não. Mesmo o Espírito Santo, tendo batizado Cornélio e sua família, que eram todos gentios, foi lá, batizou, eles começaram a falar em outros idiomas, tá? As línguas ali eram língua desconhecida, não era balabachúrias cantarábias. Mas mesmo assim o legalista, Pedro disse, não, temos que jogar Cornélio e sua família dentro da água, porque não é suficiente. João Batista disse, vai vir um mais poderoso do que eu, que batiza com o Espírito Santo e com a água. Batismo de João Batista era o batismo do arrependimento, arrependimento dos pecados. De que pecado? Das transgressão das leis dadas a Moisés. Vai vir um mais poderoso que batizará com o Espírito Santo. Quer dizer, Pedro, nessa passagem aqui, ele deixa claro que ele desqualificou, ele quis tornar inútil o sangue derramado na cruz. Você consegue entender? Ele quis demonstrar, ele quis desprezar o mais poderoso, que João Batista diz. Depois de mim virá o mais poderoso, que batizar com o Espírito Santo. Quem é que batizou Cornélio e sua família? Não foi o mais poderoso? Foi ou não foi? Claro que foi. Então, se o mais poderoso batizou com o Espírito Santo, para que então Pedro, legalista, carnal, foi jogar as pessoas na piscina? Ou no rio, ou lá numa latrina, sei lá que peste que ele tinha lá, que ele jogou, que ele batizou as pessoas.
né? Você viu? A essência, em quantos versículos? 44, 45, 46, 47, 48. 4 versículos. Depois você lê todo o capítulo 10, que é interessante. Mas você vê, em quatro versículos, você vê a incredulidade de quem andou lado a lado com Yeshua, com Jesus de Nazaré. Pode negar a água, já que foram batizados com o Espírito Santo como nós? Porque os judeus eram todos soberbos. Os judeus, eles falavam, não, Deus só veio para nós, o povo de Deus são os judeus. Então Pedro ali, todo cheio de pompa, todo cheio de soberba, tá vendo? Quis menosprezar os gentios. Olha, você viu o Espírito? Olha, Deus batizou eles com o Espírito Santo, como nós. Então essa é a mentalidade pedraica da religião. Essa é a mentalidade da teologia, essa é a mentalidade de Constantino, do catolicismo, dos pentecostais, dos protestantes. Essa é a mentalidade. É sempre desqualificar o sacrifício da cruz. Aí entram no comentário, colocando um monte de baboseira, querendo desqualificar os nossos vídeos com essas bobagens, com esses desprezos, essas profanações ao que aconteceu naquela cruz. Eles não respeitam nem o que aconteceu na cruz e querem ainda vir desqualificar. Não, esse cara é um herege. Esse cara é um cabeçudo. Esse cara só fala de cuscuz. Esse cara parece que ele é um idólatra de cuscuz. Esse cara, ele... Olha lá, a sobrancelha esquerda dele tá diferente da direita. Olha, ele tem uma falhinha no dente ali. Olha a falhinha aqui. Ei! Seu incrédulo. Você que pratica o batismo nas águas, você é um incrédulo. Você é igual Pedro. Você é igualzinho a Pedro. Você está querendo tornar inútil. Você tem praticado atos para tornar inútil, nulo, o sacrifício da cruz. É assim ou não é? É assim, não? Então, esse entendimento, esse escrito, ele é muito antigo, em vista do ano 70. Para os nossos dias, isso aqui nem existe mais. Para quem conhece o Evangelho eterno, isso aqui não existe mais. Não, claro que não. Claro que não. Ou você acredita ainda no batismo no Espírito Santo? Você acredita que tem batismo no Espírito Santo? No Evangelho eterno, não. Porque o Evangelho eterno é o Espírito Santo, o Espírito do Criador, Elohim, em todos os espíritos. Foi estabelecido o templo espiritual dele no espírito das pessoas. Se fosse assim, é uma questão lógica, é uma questão de racional, lógica de entendimento. Então, se fosse assim, porque o Espírito Santo ele é amor, ele é justiça, ele é compaixão, ele é misericórdia. Então, se fosse assim, só as pessoas que frequentassem templos, só as pessoas que falassem uns balabachur, uns cantarábias, Rita passará para trás, que teriam amor, compaixão, misericórdia. Pessoas que não frequentam templos não teriam amor, não teriam compaixão. Pessoas que não frequentam templos não dariam presentes, não abraçariam, não beijariam as outras. Não teria amor no mundo. Somente aqueles que falassem os cantarábias. É assim? Você consegue entender isso? Não? E aí? E aonde você vê mais amor? Fora da religião. Fora da religião você vê de tudo, mas é onde estão as pessoas mais amorosas. Porque na religião, religioso é rancoroso, religioso é invejoso, religioso é soberbo, religioso é arrogante, religioso ele se acha a última bolacha do pacote. Religioso ele se acha o rei da cocada cor-de-rosa. E uma pessoa religiosa, normalmente, ele é humilde. Em termos assim, termos que eu estou falando espirituais. É como o fariseu e o publicano. O fariseu, eu dou o dízimo de tudo, eu faço jejum, eu faço bulu-bulu, eu balabalá, balabalá, bilibili, boló. O publicano,
Nem ousava olhar para o céu. Batia no peito, falando que ele era isso, ele era aquilo, se humilhando. A diferença perfeita entre um religioso e um não religioso é a historinha do fariseu e o publicano. Assim é. Então Pedro aqui todo cheio de pompa, olha, assim como nós, foi batizado com o Espírito Santo. Só que como nós não temos escritos para falar do Evangelho Eterno, eu não vou te pedir desculpa por eu praticamente todos os meus vídeos agora eu estar lendo isso, porque é isso que tem que estar na mente das pessoas. Esquece os 66 livros da Bíblia e se concentra nesse versículo, Apocalipse 21:3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão seus povos e o próprio Deus estará com eles, será o seu Deus. Aconteceu isso no ano 70. Não mais a necessidade do que aconteceu em Atos, capítulo 10, versículo 44 em diante. Não mais batismo no Espírito Santo, com o Espírito Santo em ninguém. Não mais nada disso. Não mais água. Nem nos dias que Pedro profanou o sangue de Cristo ali, de Jesus ali, não era mais para fazer isso. Não é, naquele dia, lá na casa de Cornélio, ele não deveria ter feito aquilo. Porque o mais poderoso batizou com o Espírito Santo. E ele carnal, ele um religioso, ele um seguidor de Moisés, ele um legalista, ainda tacou Cornélio e a família na água. Então essa história foi batizado com o Espírito Santo, esquece isso. Esquece isso, aonde você anda, aonde você vai, ao acordar, ao deitar, ao estudar, ao trabalhar, ao tomar banho, a pular na piscina, caçar borboleta na floresta, saltar de montanhas, de asa delta, voar de avião, de helicóptero ou de balão. O Pai está em seu espírito. Aonde você vá, Ele está no seu espírito, porque o tabernáculo espiritual dele está no seu espírito. A Nova Jerusalém foi estabelecida no seu espírito. A partir do ano 70 DC, conforme eu creio nos escritos bíblicos, a partir do juízo eterno, do estabelecimento do Evangelho Eterno, ele estabeleceu no ano 70 a Nova Jerusalém espiritual no espírito das pessoas. É onde ele faz morada. Então, a religião é a maior fraude. Vou terminar esse vídeo falando. A religião é a maior fraude que existe na face da terra. A religião é a maior demagogia, é a maior mentira que existe na face da terra. A maior mentira. Até as mágicas que o Mr. M são mais verdadeiras do que a religião, só para você ter uma ideia. Com os seus cerimoniais, com as suas promessas, com a sua futurização da Bíblia, são a coisa mais perversa na humanidade, chama-se religião. Se não houvesse religião, quem estaria fazendo o que está escrito que iria fazer a partir do ano 70 seria o próprio Deus. Tanto que você e eu, nós sabemos que se nós somos sensíveis ao Espírito Santo, você sabe de que forma ele tem nos disciplinado. Você sabe de que forma ele te disciplinou no passado. Vamos dizer que agora você está andando na linha. Você que ainda está pisando fora da linha. Você que está sendo sensível ao Espírito de Deus. Você de vez em quando leva uma cutucadinha. Opa, você está fazendo isso. Que é isso aí? Que negócio é esse? O que é essa coisa que você está cheirando aí? Hã? E aí, você deixou sua esposa para estar no braço de um amante, de um travestido? É isso? Você desobedecendo seu pai e sua mãe? É assim ou não é? Pronto. É isso que foi falado em Jeremias 31, 34. Depois daquele dia, ninguém precisava falar mais dele. Porque todos o conheceriam. E assim todos conhecem ele. As pessoas, ainda mais aqueles que se dizem, eu sou ateu, eles não têm essa sensibilidade, eles não conseguem ter esse entendimento. Porque até na mente de um ateu, porque um ateu tem o Espírito de Deus lá dentro, ele não sabe disso. Mas até a mente de um ateu, ele recebe cobrança. Por que você está fazendo isso?
A mente de um líder religioso que fica, aqueles do dedinho torto, que fica pedindo milhões lá na catedral do Saramandaia, lá do Brás, na mente dele, ele recebe cobrança. Claro que ele recebe. Por que você está explorando os trabalhadores desse jeito? Por que você está explorando os órfãos, as viúvas desse jeito? Todos que estão fora da linha são corrigidos na mente, são lembrados do que estão fazendo. Assim é, porque assim está escrito. Depois daqueles dias ninguém mais precisará falará de mim. Então nós devemos ser sensíveis à voz do Pai, do Criador, que fala em nossa mente. Quando eu era lá da religião, eu ouvia falar isso daí. Olha, o Espírito Santo falando com vocês. Pega 10% do seu salário e coloca no envelope. Olha o Espírito Santo falando. Quer dizer, eles sabem que Deus fala, que Deus está na mente das pessoas. Os pregadores sabem. Mas eles ensinam de uma forma manobrada, manipulada para tirar vantagem das pessoas. Tá bom? Então não seja, você que é religioso, não seja igual Pedro. Não faça isso. Pedro, nesses 4 versículos que eu li, demonstra a incredulidade dele no sangue da cruz, no sacrifício da cruz. Não faça isso. Não seja igual a ele. E não precisa, mas não é isso que eu estou falando. Você então eu vou acreditar no Espírito, batismo do Espírito Santo. Não, avance no seu conhecimento. Também não seja esperançoso, vai batizar com o Espírito Santo. Não, acredite no Evangelho eterno. O Evangelho eterno é a presença do próprio Criador em nosso espírito. Zé Fini, ponto final. Exclamação, não tem mais nada para acontecer. O que tem que acontecer na mente das pessoas é elas terem esse conhecimento. Para as pessoas serem felizes, serem libertas, terem paz, terem harmonia. Claro, dificuldade nessa vida nós passaremos enquanto nós estivermos na natureza carnal, só que bem menos. Bem menos. Sabendo que que nós temos saída para tudo. Saída nós temos para tudo. Sem precisar sacrificar, fazer voto, nada disso. Basta crer em Apocalipse 21:3, no Evangelho eterno, que foi estabelecido em nosso espírito, tá bom? Então eu vou deixar essa mensagem com você, espero ter sido útil, eu peço a contribuição sua nesse canal, dando o joinha, compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho, e vamos em frente, falando da palavra do nosso Criador, passando o nosso simples e humilde entendimento, quem sabe possa alcançar aí umas 100 pessoas. Vamos aumentar de meia dúzia para 100 pessoas, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.